Antes de iniciarmos a nossa videoaula, vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre o material que nós vamos utilizar, tá? Esse aqui é o fio verbena, um lançamento da Círculo Produtos. O fio verbena, cada novelo vem com 100 metros, ele tem um tex de 1000. Aqui a composição dele é 77% acrílico, 20% lã e 3% viscose. A cor que eu escolhi para estar utilizando hoje é a 8934. Porém, o fio verbena tem mais cores, tá, disponíveis. Então, vocês veem bem certinho aí qual a cor que vocês vão estar utilizando. Vou mostrar aqui, ó, para vocês verem como é bacana o mesclado que o fio vai se fazendo, né, durante todo o novelo aqui. Eu vou utilizar também a fita métrica, a agulha para arremate, a agulha de crochê número 10 e a tesoura. Vamos iniciar a peça pela parte da frente e costas. Ao invés de nós fazermos a forma tradicional, que ficaria, no caso, assim, né, a peça, nós vamos virar ela quando for para fazer a união. Daí aqui a gente vai fazer a parte da manga. Então, como que eu fiz para chegar nessas medidas que estão aqui? Na parte da frente, eu fiz um total de 36 correntinhas, que equivalem a 34 pontos altos, e subi por 22 carreiras. Na parte das costas, eu fiz um total de 38 correntinhas, que equivalem a 36 pontos altos, e subi também por 22 carreiras. Então, como a peça vai ficar dessa forma assim, né? Porque aqui de um lado eu fiz 34 e do outro lado eu fiz 36. Porque na parte da frente, os 34 pontos já dá certinho lá na altura da minha cintura. Era o tamanho que eu queria. Pra parte das costas, eu fiz 2 pontos a mais, porque tem a questão do ombro aqui. Então, eu fiz, no caso, 2 pontos a mais pra poder assentar a peça, a parte da frente com as costas. Em questão vou falar pra vocês aqui em centímetros, tá? Deixa eu ver, essa aqui é a parte das costas. Então, eu vou virar aqui. Essa aqui seria a parte da frente, que eu fiz com um total de 34 pontos. Então, como a peça a gente vai costurar ela assim, vai ficar assim, eu vou passar as medidas dessa forma aqui pra vocês entenderem, tá? Então, aqui em questão ao comprimento, deu um total de 48 centímetros. Na parte da altura, onde tem os 34 pontos, eu fiquei com um total de 44 de altura, tá? Na parte das costas, como a gente fez 36 pontos, a altura vai ficar um pouquinho maior. Então, do início ao final ali, deu um total de 48 centímetros. E o comprimento é a mesma coisa, tá? Lá da parte da frente. Então, como que vocês vão fazer pra chegar na medida de vocês? Então, explicando melhor pra vocês aqui em questão da parte da frente e das costas. Eu vou fazer uma amostra pra vocês entenderem como que eu cheguei nas medidas que eu precisava e qual que é as medidas que vocês vão precisar pra fazer a versão de vocês. Então, eu peguei lá o fio e a agulha e comecei a fazer um cordão de correntinhas, tá? Então, faz de conta que eu vou fazer aqui 10 correntinhas. 10. Aí, o que eu fui fazendo? Fui fazendo lá correntinha, correntinha, correntinha. Fui lá no meu corpo, coloquei dessa forma aqui, lá no início do meu ombro. E fui fazendo cordão de correntinhas até a altura que eu queria que a blusa ficasse na parte da frente, que foi na altura da cintura ali. Então, pro meu tamanho, lá do meu ombro até minha cintura, deu um total de 36 correntinhas, tá? Então, quando eu cheguei lá o tamanho que eu precisava, que foi 36 correntinhas, eu dei a laçada, pulei 1, 2 no terceiro correntinha, fiz ponto alto. E segui fazendo ponto alto até o final da minha carreira. Quando chega lá no final da carreira, nós vamos dar continuidade na próxima carreira, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Daí, quando chegou lá no final da carreira, ó, faz de conta que eu atingi aqui os 34 pontos altos, que era a altura que eu precisava do meu ombro até lá a minha cintura. Aí, eu vou dar a laçada, virar o trabalho, subo aqui 2 correntinhas e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. E daí, eu só segui essa sequência, tá? Fiz por 22 carreiras, 34 pontos altos. Então, sempre se atentando todas as carreiras para vocês fazerem a mesma quantidade de pontos do início ao final, tá? Pra não dar diferença depois no trabalho. Ó, só pra vocês aqui. Fui subindo dessa forma aqui. São pontos bem fáceis de fazer, não tem muito segredo. E ó que bacana o mesclado que vai ficando no fio. Então, eu fui fazendo dessa forma aqui, que foi que ficou assim, a minha peça, tá?
Então, no caso, a gente vai fazer ela aqui dessa forma, né? Horizontalmente, subindo as carreiras até completar 22. Porém, como que eu cheguei aqui essas 22 carreiras? Aqui foi a altura que eu precisava do ombro até a cintura. E aqui foi da altura lá do início de um ombro ao final do outro, que deu total de 22 carreiras. Quando cobriu, então, o meu braço ali, né? De um lado a outro, de ombro a ombro. Aí eu já parei de fazer as carreiras para iniciar a parte das costas. A parte das costas é a mesma coisa, tá, gente? A parte das costas, então, eu também fui fazendo lá um cordão de correntinhas, mas eu fiz meio medindo já com a parte da frente. Pra mim, deu um total de 38 correntinhas, que foram 36 pontos. Deixei 2 pontos a mais a parte de trás, por questão do ombro ali, pra compensar, ficar elas por elas, frente e costas. E daí, eu fiz a mesma coisa, tipo, de ombro a ombro, tanto frente quanto costas, a gente vai ter a mesma medida. Então, daí eu também fui fazendo carreiras e vai e vem, completar 22 carreiras, tá? Então, frente e costas é dessa forma que a gente tem que fazer, tá? Antes de iniciarmos, então, a parte das mangas, a gente vai precisar fazer a união da peça para poder dar continuidade. Então, aqui eu tô com a parte da frente e aqui a parte das costas. Se vocês olharem aqui, onde a gente iniciou as duas peças, aqui é o lado avesso, aqui é o lado certo. Aqui também tá do lado certo, lado avesso. Então, a parte das costas, a gente vai virar de avesso com a parte da frente, tá? Então, nós vamos alinhar aqui as duas peças bem certinho, deixando aqui, ó, junto. Ambas têm 22 carreiras, tanto frente quanto costa, então aqui o tamanho vai dar certinho, tá? Ó. Aí, o que a gente vai fazer? Vai dobrar aqui pra gente essas duas partes, aí com a ajuda de uma agulha de arremate, a gente vai começar a costurar, que aqui é como se fosse o nosso ombro. Então, nós vamos pegar lá na primeira correntinha, com a parte de trás da peça, vamos passar o fio aqui, ó, vamos dar vamos prender o fio aqui. E daí, nós vamos seguir costurando aqui, tá? Ó, pegando correntinha com correntinha, prendendo bem o fio pra depois a peça não se soltar. E daí, vocês vão costurando e medindo no corpo de vocês até a altura aí, que essa costura aqui feche o lado do ombro, tá? Aí, quando chegar ali próximo onde vocês querem que acabe a cava, nós vamos cortar o fio, deixar o espaço aqui pro nosso pescoço, e daí nós vamos fazer a costura aqui também, com a mesma quantidade que a gente fez aqui. Vou fazer aqui, então, a minha costura, vou medir aqui pra falar pra vocês quanto que deu em questão ao meu tamanho, pra vocês terem uma noção. Daí, a gente vai cortar o fio e vai começar desse lado aqui. Ó, voltei aqui, medindo no meu ombro, né, a peça. Então, aqui é um total de carreiras, se vocês olharem aqui as carreiras, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu costurei lá do início aqui, ó, por 7 carreiras, tá? Isso aqui vai dar um total em centímetros, ó, deu um total de mais ou menos 15 centímetros, tá? Um nozinho pra prender bem esse fio, tá? Prende bem aqui com um nó, depois a gente esconde os arremates. Vamos cortar o fio, deixar aqui um espacinho pra gente fazer o arremate depois. Aí, agora, a gente vai pegar o fio e a agulha aqui desse lado. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Vai prender o fio aqui, aqui. Opa, aqui não pegou. Vai prender, então, o fio aqui e aqui. Vamos dar um nó pra prender bem o fio. E daí, vamos fazer também aqui a costura, então, vai deixar bem certinho aqui. E daí, a gente vai pular aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai costurar até o final aqui da 7ª carreira, pra fazer a parte da união aqui também. Então, com a peça ainda virada, né, do jeito que a gente tinha deixado aqui finalizado a parte dos ombros, agora o que a gente vai fazer? Vai alinhar bem certinho aqui, pra que a parte de baixo fique retinha, frente e costas. Vamos alinhar aqui também,
agora com a ajuda do fio e a agulha, aqui na parte de baixo, conforme eu mostrei pra vocês ali o jeito que eu fiz pra medir. A gente vai colocar o fio e a agulha aqui, e agora nós vamos seguir fazendo aqui a costura, tá? Ó. Então, a gente vai seguir agora fazendo a costura daqui até a altura lá que a gente vê que nosso braço passe com segurança, ok? Então, eu vou fazendo aqui agora a parte da união. Finalizei a parte aqui, então, da união. Eu vou mostrar pra vocês em centímetros aqui. Foi um total de 20 centímetros que eu deixei... Opa, um pouquinho menos. 18 centímetros, então, aqui pra cava da minha manga, tá? Aqui eu já vou pegar, então, o fio com a agulha. Vou dar um nozinho aqui pra prender bem o fio. Aí, depois a gente esconde o arremate. Corta aqui o fio, deixa um pedacinho pra gente depois prender bem, tá? E agora a gente vai fazer a união aqui desse lado. É a mesma coisa, né? Ó. Deixa bem certinho aqui, ó, as duas pontas, a linha bem certinha aqui. E daí vamos subindo até dar ali os 18 centímetros da cava. E eu já volto com vocês. Finalizei os dois lados aqui, então, já deixei, então, um espaço pra gente fazer a parte da manga. Agora, nós vamos virar a peça. Então, agora a gente vai virar a peça, tá? Pro lado certo, pra gente fazer a parte da manga. Ó, então aqui, a gente já finalizou frente. Então, vai ficar dessa forma aqui, tá? Eu prefiro começar a parte da manga aqui de baixo, tá? Aqui debaixo da axila, daí a gente vai fazendo as voltas. Então, eu vou posicionar aqui a blusa, da forma que fica aqui, então, a parte de baixo aqui pra mim, virada pra mim, com o fio e a agulha, então eu vou bem embaixo lá da nossa cava, vou colocar o fio e a agulha aqui, vou passar aqui já com ponto baixíssimo pra prender bem esse fio. Ó, aqui tem um fiozinho que a gente deixou lá, que é da parte da costura, eu já vou prender ele junto aqui pra gente ir arrematando esse fio, tá? Ó, vou fazer um ponto baixo aqui, pra prender bem o fio. Ó, então, deixa os dois fios aqui junto, tá? Aqui nós vamos subir mais uma correntinha. E agora, a gente vai seguir aqui, ó, onde tem o ponto alto da carreira, a gente vai fazendo ponto alto, tá? Então, a gente só vai seguir a mesma sequência do que tá aqui e aproveitando pra esconder esses fios que estão aqui. Aqui novamente, põe o fio lá pra trás e vai seguindo aqui, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ó, aqui a gente já arrematou o fio da carreira anterior, depois a gente só corta esses fiozinhos que ficaram aqui. E ó, a manga tá ficando dessa forma assim, ó, tá? A gente tá seguindo os pontos da carreira aqui anterior. Então, eu vou fazer isso por toda a volta aqui. Aqui, ó, a gente tá chegando na parte onde a gente uniu a parte do ombro, né? Frente e costas. Só vai seguir aqui, ó. Tá, os dois fios que a gente deixou da união, coloca ali pra gente prender pra trás. E segue fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Escondendo o fio lá, depois a gente arremata esses fios aqui no final do trabalho, tá? Não tem problema nenhum. Como ele ficou curtinho, a gente não vai conseguir prender muito por outros pontos. Então, só segue fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui, então, ó, tem o último ponto pra gente fazer aqui. Fiz o último ponto. Aqui é onde a gente iniciou, vai lá na primeira correntinha, passa o fio, faz um ponto baixíssimo. Ó, finalizou a peça. Agora, eu faço sempre um falso ponto alto, vocês podem começar com ponto alto, 3 correntinhas aqui. E a gente vai seguir a sequência, tá? Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Como a gente finalizou aqui com um ponto baixíssimo, e esses pontos ficaram bem próximos, então já aqui, ó, na sequência, você já tem que fazer um ponto alto aqui, tá? Pra ele não diminuir a quantidade de pontos de carreira. Então, sempre se atentem que tem que ter a mesma quantidade de pontos do início ao final de todas as carreiras, tá? Pra não dar diferença na manga. Depois, até é interessante, quando vocês forem fazer do outro lado,
contem quantos pontos vocês colocaram desse lado aqui, para que as carreiras da outra manga estejam a mesma quantidade. Tá começando a formar a nossa manga. Aí, agora a gente vai fazendo carreiras circulares, vamos descendo a peça e medindo no nosso corpo, até o tamanho que vocês querem aí que fique a manga de vocês, tá? Quando chegar aqui próximo à altura do nosso punho, aí nós vamos terminar, então, a manga. Finalizei esta manga, deu um total de 29 pontos, fazendo aqui em carreiras circulares. Então, do início até o final aqui, eu fiz um total de 17 carreiras, tá? 29 pontos. Aí, nós vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui, 29 pontos por 17 carreiras. Virei que essa parte é a parte que vai ficar na cintura. Nós vamos fazer um acabamento aqui nessa parte também. No pescoço, eu não quis fazer nenhum acabamento. Se vocês quiserem, né, fazer uma carreira de ponto baixo, ponto alto, alguma coisa diferente que fica a critério de vocês. Eu quis deixar assim mesmo, achei que ficou perfeito. Mas na parte de baixo eu vou fazer um acabamento, tá? Então, com o fio e a agulha, vou lá onde a gente fez a união, né, da peça. Vou colocar a agulha presa aqui já com ponto baixo. E eu vou seguir fazendo a carreira de ponto baixo aqui, tá? Então, nós vamos pegar esses fios que estão aqui que ficaram sobrando e vamos fazendo aqui, ó, ponto baixo por toda a carreira aqui, até chegar lá ao final. Deixa eu virar essa aqui, tá pegando aqui. Então, eu vou lá, coloco a agulha, passo aqui, faço um ponto baixo segurando ali, novamente lá ponto baixo, prende bem aqui. Então, vou seguir fazendo ponto baixo por toda a carreira. Gente, então aqui tá a manga, onde eu já finalizei, mostrei pra vocês. E aqui é a parte de baixo, onde eu fiz uma carreira de pontos baixos, tá? Na parte da manga, eu não fiz acabamento. Terminou aqui, eu vou arrematar o fio e esconder. E como eu tinha mostrado pra vocês aqui na parte da gola, eu também não vou fazer nada, tá? Vou deixar assim mesmo, porque eu achei que ficou com um caimento legal. E o acabamento também. Aqui está a peça já finalizada. Vou tentar mostrar pra vocês aqui a manga, que é a parte da frente, tá? A outra manga, aqui é onde já vai passar o pescoço, e a parte de trás. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Essa blusa é muito maravilhosa. Eu espero que vocês criem a versão de vocês aí e também gostem, tá? Um beijo e até a próxima!